Bom dia! Olá! Hoje é dia 23 de dezembro e eu estou aqui novamente para o nosso devocional. Vamos lá, pessoal? Então, se prepara, senta numa poltrona tranquila, num local que você consegue ficar mais calmo, mais tranquilo e vamos começar a fazer a nossa respiração. Então, inspira e expira. Isso, faz a sua respiração. Novamente, enquanto você vai respirando, escuta minha voz e segue os meus passos. Continue a sua respiração e três coisas. Mentaliza ou diga três coisas pelas quais você é grato. Diga a Deus, expresse a sua gratidão. Quando você expressar a sua gratidão, lembra de sentir essa gratidão. Lembra de sentir esse sentimento bom que é a gratidão em seu coração. Você pode dizer a ele: Pai, sou muito feliz e grato por. E termine a frase. Diga a ele três motivos pelos quais você é grato ou você é grata. Continue respirando. Sinta o ar fresco entrando pelo seu nariz, pelas suas narinas. E sinta o ar quente saindo pela sua boca. E continue seus agradecimentos. Agora, com o corpo oxigenado e com o coração sentindo gratidão, mentalize aquela luz que vive dentro de você. Essa luz divina que Deus colocou dentro de cada um de nós. Mentalize essa luz, mentalize ela brilhando, e o brilho dela vai aumentando cada vez mais. E ela vai tomando conta do seu tórax, vai crescendo, se expandindo. Continue respirando. O processo de respiração ele tem que continuar até o final do processo. Então vá respirando, vá ouvindo a minha voz, mentalize essa luz cada vez maior, maior do que o teu corpo agora, tomando conta de todo o ambiente que você está. Visualize uma luz que vem do céu, que é a luz que vem de Deus, se conectar à sua própria luz. E ela alimenta, a luz de Deus, ela alimenta essa luz, a sua luz. E ela traz mais luz para você, mais força para a sua luz interior. E essa luz que vem de Deus, ela também purifica o seu pensamento, purifica o seu corpo físico, o seu corpo espiritual. Ela tira todas as máculas, todos os pensamentos ruins, negativos, e mantém só as coisas boas, sentimentos de gratidão. Isso. Sinta essa luz purificando cada célula do seu corpo. Se você está enfermo em alguma parte do seu corpo, imagine essa luz tirando todas as máculas, fazendo com que essas coisas ruins e negativas saiam do seu corpo, se dissipem do seu corpo. Continue respirando profundamente. E agora, entregue a Deus os seus pedidos. Pode ser 1, 2, 3 pedidos. Quantos pedidos você desejar? Qual é o foco do seu dia? Para qual assunto você quer que Deus te ajude? Quais são esses assuntos? Ou quais são as pessoas por quem você vai orar hoje? De repente você não precisa da ajuda de Deus, você sinta que não precisa da ajuda de Deus hoje, mas você gostaria que Deus ajudasse alguém em específico. Pode colocar esse pedido também. Ou você pode colocar aqui, por exemplo, para que Deus possa te ajudar a perdoar alguém, te ensinar a perdoar alguém.
Ou você quer que Deus ilumine essa pessoa para que ela te perdoe? Pode ser o que você desejar. Converse diretamente com o Pai neste momento. Enquanto isso, eu farei uma oração em seu nome. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Pai, hoje nós estamos aqui novamente no nosso devocional, entregando um pouquinho do nosso tempo para essa conexão com o Senhor. Que o Senhor possa permanecer com a gente, que o Senhor permita que Jesus e o Espírito Santo também permaneçam com a gente nesse dia de hoje, que os pedidos dessa pessoa possam ser entregues a ela, possam ser realizados. É lógico, com o tempo de Deus, com a graça de Deus, no momento correto, do jeito que Deus achar melhor. Pai, nós confiamos no Senhor. Por isso nós pedimos ao Senhor que nos ajude. Pai, por favor, interceda por cada um que está nesse devocional hoje, por cada pessoa que está vendo ou ouvindo esse devocional. Muito obrigado, Pai. E agora, vamos para a nossa leitura. Viverei meu milagre. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Mateus, capítulo 14, versículos de 29 a 31. Muitas vezes, eu e você acabamos agindo como Pedro. Vemo-nos em situações nas quais o que enxergamos com os olhos físicos não sustenta a nossa fé e acabamos cometendo erros. Isso acontece quando nos distraímos e desviamos nossos olhos de Jesus. Em alguns momentos da vida, a dúvida toma conta do coração e o desespero parece nos sufocar, não é mesmo? Isso acontece quando observamos os ventos, assim como Pedro fez. A boa notícia é que Jesus sempre esteve ali, pronto para estender as mãos e nos resgatar da tempestade. Algo que me ensina muito é o fato de que Pedro teve ousadia para andar sobre as águas, mas não para permanecer nelas. Ou seja, é preciso ter fé, não apenas para dar o primeiro passo, mas durante todas as etapas do processo. Quando Deus Pai quer confiar algo grande a nós, Ele primeiro permite que passemos por um processo. É exatamente nesse momento que temos nossa fé trabalhada e aprendemos a viver na dependência completa dele. Pedro teve fé para dar o primeiro passo, mas não o suficiente para ir ao encontro de Jesus. Não permita que o medo o paralise, afastando você do milagre. A solução sempre será você confiar e manter os olhos fixos em Jesus. Em Salmos 46:1 está escrito que em Deus temos socorro bem presente na hora da angústia. Talvez o desespero tenha tomado conta do seu coração e você esteja afundando. Hoje, seus olhos estão abertos para confiar plenamente no Senhor, pois só Ele é capaz de transformar sua realidade. Jesus está com as mãos estendidas para tirá-lo dessa condição. Mesmo que o processo seja difícil e tudo pareça estar contra você, saiba que Jesus é a sua segurança e a solução para a sua vida. Palavra-chave de hoje: fé. Leitura bíblica, Salmo 147. Aleluia!
É bom cantar louvores ao nosso Deus. É agradável e certo louvá-lo. O Senhor Deus está construindo de novo Jerusalém. Ele está trazendo de volta o seu povo que foi levado como prisioneiro para outro país. Ele cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos. Foi ele quem resolveu quantas estrelas deviam existir e chama cada uma pelo nome. Deus, o Senhor nosso, é grande e poderoso. A sua sabedoria não pode ser medida. O Senhor Deus levanta os humildes, mas esmaga os maus no chão. Cantem hinos de louvor ao Senhor. Toquem músicas na lira, em louvor ao nosso Deus. Ele cobre de nuvens o céu, manda cair chuva na terra e faz crescer grama nas montanhas. Ele dá de comer aos animais e alimenta os filhotes dos corvos quando eles pedem. O que agrada a Deus não são cavalos fortes, nem soldados corajosos, mas, sim, as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Louve o Senhor, ó Jerusalém, louve o seu Deus, ó Sião, pois ele reforça os portões da cidade e abençoa o seu povo que mora ali. Ele conserva a paz nas fronteiras e alimenta o povo com o melhor trigo. O Senhor dá uma ordem e ela chega depressa aonde ele quer. Ele faz cair neve tão grossa como lã e espalha a geada como pó. Ele envia chuva de pedra, gelo em pedaços. Ninguém suporta o frio que ele manda. Então, ele dá uma ordem e o gelo se derrete. Manda o vento soprar e as águas correm. O Senhor anuncia a sua mensagem aos descendentes de Jacó e dá as suas ordens e leis ao povo de Israel. Ele não fez assim com nenhuma outra nação, e as outras nações não conhecem as suas leis. Aleluia! Certa vez, eu vi uma história de um teste. Era um teste científico que eles fizeram nos Estados Unidos. Eles pegaram várias pessoas, pessoas comuns, pessoas como eu, que têm carta, dirigem há alguns anos, pessoas mais experientes do que eu, que tinham mais tempo de carta, dirigiam mais tempo, pessoas como taxistas que dirigiam o dia todo, motoristas de ônibus e até pilotos profissionais. Eles pegaram essas pessoas e fizeram um teste com elas. Colocavam elas num carro, mandavam elas ir na direção em linha reta. Nessa linha reta, no final dela, existia uma curva. E só que no final dessa linha reta também existia um paredão com uma mira, bem no centro do paredão. É lógico que na frente desse paredão haviam amortecedores, pneus, esponjas, várias coisas para amortecer a pancada do carro, se algum carro fosse na direção daquele paredão. O importante é que o cientista, na primeira fase do teste, ele pedia para todos os motoristas fazer o seguinte: quando chegasse na curva, que era para manter os olhos fixos no paredão, não era para tirar os olhos do paredão. Tinha que se manter com os olhos fixos naquela direção. E todo mundo fazia isso. E o resultado final do teste foi que, da primeira fase do teste, foi que todas as pessoas, inclusive os motoristas mais experientes e os profissionais em corrida, quando eles aceleraram em linha reta e eles permaneciam com os olhos na direção do paredão, focado no paredão, e eles tentavam fazer a curva, eles não conseguiam fazer a curva. Alguns iam direto em linha reta para o paredão, outros até entravam na curva, porém não conseguiam fazer essa curva porque não estavam olhando para ela e batiam em alguma outra direção, não faziam a curva perfeita, batia entre o paredão e a curva, por exemplo, mas todos eles, nenhum deles conseguiu fazer a curva porque não estava olhando para onde desejava ir, não estava focado no que queria fazer. Só estava focado naquilo que não queria fazer, que foi o que pediram para eles fazer. Eles pediram para eles olharem para o paredão, que era justamente o local onde eles não queriam ir, foca no paredão, vá em frente e na hora da curva, vire. Mas não olhe para a curva, olhe para o paredão.
E é lógico que todo mundo se perguntou: mas o paredão é onde eu não desejo ir? E o cientista falou: sim, é onde você não deseja ir, porém você vai manter o seu foco lá. E na segunda fase do teste, o cientista pediu para todos os motoristas fazerem o oposto, irem na direção do paredão, como tinham ido antes, porém, no momento em que chegasse a curva, era para olhar para a curva e ver se conseguiam fazer a curva. E todos eles conseguiram fazer. Todos eles fizeram a curva perfeitamente, inclusive os pilotos mais experientes conseguiam fazer a curva em alta velocidade. O carro era preparado, estava tudo certo com eles, ninguém se machucou e o teste foi perfeitamente conduzido até o final. No final do teste, o cientista ele falou o seguinte: o ser humano ele tem uma incrível capacidade de focar em coisas. Porém, às vezes, muitas vezes, eles focam naquilo que não desejam, naquilo, naquilo que eles não querem. Então, quando você acorda de manhã, focado naquilo que você não deseja, ao invés de focar naquilo que você deseja, adivinha? A direção em que a sua vida vai é na direção daquilo que você não deseja. Entende? Com esse teste, eles conseguiram provar que o ser humano precisa focar naquilo que deseja. Se você entra numa curva focado em fazer a curva, olhando para essa curva, você vai conseguir fazer a curva perfeitamente, mesmo que seja em alta velocidade. Se você se manter olhando para o paredão, olhando em frente, eu aposto que você não vai conseguir fazer a curva do mesmo jeito que essas pessoas durante esse teste não conseguiram fazer, durante esse experimento não conseguiram fazer essa curva. Então, ou seja, aqui no livro que a gente leu hoje, ele fala sobre a mesma coisa. Simão Pedro, quando saiu do barco, olhou para Jesus e deu os primeiros passos ali, olhando para Jesus. Porém, no meio do caminho, Simão Pedro fez o seguinte: ele olhou para um lado, olhou para o outro e viu que o vento estava forte demais. Era uma tempestade que estava acontecendo. E aí o que ele fez? Ele ficou com medo e ele perdeu o foco dele. O foco dele era Jesus, era caminhar na direção de Jesus. Mas ele se perdeu. Ele olhou para os lados e se preocupou com o vento. Do mesmo jeito que aconteceu com Pedro no barco, quando estava com Jesus, acontece com a gente também, com todos nós. Quando nós, na nossa vida, a gente olha para os ventos e para as distrações e fica se distraindo com coisas que não deveria, o que acontece é que a gente perde o foco. E aí é que está o problema. A gente vai para a direção que a gente não quer. Assim como Simão Pedro afundou na água, que era a direção que ele não queria, eu aposto, e precisou da ajuda de Jesus, e ainda bem que Jesus estava lá para ajudá-lo, nós também não podemos perder o foco. Só que o grande milagre da vida é esse. Diferente do experimento que eu acabei de contar para vocês, onde o cientista falou para as pessoas pegarem o carro e fazerem a curva, lá nesse experimento, eles não tinham uma coisa que nós temos hoje. Se você, assim como eu, acredita em Deus e acredita em Jesus, no meio da curva, mesmo que você não esteja olhando, você pode pedir ajuda de Jesus, pode pedir ajuda de Deus, pode pedir para que eles intercedam para que você não perca o foco. Pode pedir ajuda assim como Pedro pediu ajuda a Jesus. Senhor, me salva, eu estou afundando. E Jesus estendeu a mão e ajudou ele. Então você e eu podemos fazer isso. Podemos todos os dias estar aqui, nesse momento, pedindo a ajuda de Deus, pedindo para que Deus mantenha nosso foco na direção que Ele deseja, que a nossa vida vá na direção que o Pai deseja que ela vá, porque o Pai, ele quer coisas melhores para nós, muito melhores do que nós queremos para a nossa vida, o Pai quer. Se você é pai, se você é mãe, você sabe muito bem do que eu estou falando. Você quer coisas melhores para os seus filhos do que eles imaginam. E se você pudesse, você cuidava deles
com as asas de um anjo, assim, protegendo o tempo todo. É assim que Deus faz com a gente. Então, muito obrigado por estar aqui hoje nesse devocional. Muito obrigado por tentar manter o seu foco na direção correta. E eu espero que Deus te abençoe no dia de hoje. E não só no dia de hoje, todos os dias da sua vida. Muito obrigado. Tenha um ótimo dia e que Deus te abençoe. Deixa eu só fazer uma observação. Hoje eu estou segurando o microfone assim na minha frente, que teve uma pessoa que fez um comentário dizendo que a minha voz estava muito baixa. Eu acredito que porque eu coloco o microfone aqui embaixo, talvez colocando o microfone aqui fique melhor. Estou fazendo um teste hoje para saber se melhora. O importante é que todo mundo consiga ouvir a minha voz e a palavra de Deus seja compartilhada com todo mundo. Muito obrigado novamente. Que Deus te abençoe.